Bom dia, todos muito bem-vindos. Ju, Kessia, Geraldo, tudo bem com vocês? Podem cumprimentar as pessoas logo. Bom dia a todos e todas. Como sempre, é uma alegria a gente estar aqui reunidos. Vamos aproveitar o domingo e iniciar com bastantes reflexões aí. Com certeza vai ser bem proveitoso. Bom dia, queridos. Bom domingo. E vamos juntos aqui nessa discussão maravilhosa, nosso encontro de todo domingo. Bom dia a todos vocês, uma satisfação enorme estar aqui neste momento com essas meninas lindas, com a presença de Francisco para a gente conversar sobre esses assuntos tão importantes. Bom dia a todos que estão chegando, já se cumprimentando aí, Cris, Ju, Kessia, pelos comentários. Olha que coisa boa, domingo de manhã, uma manhã linda, vamos aproveitar. Isso, um feliz domingo para todos nós, né? Tem sido uma bênção realmente esses encontros. Fernandinha de Houston, bom dia, amigos. Neide de João Pessoa, ali a Carla também sempre está, né? Nas lives, Andréa, Estela, a turminha do MOV sempre está aqui. É uma quinta sala, no caso hoje, né? É a quinta. Eles sempre estão ajudando a gente, né? Então, hoje é o quinto episódio, gente, do Em Defesa da Vida Animal. Olha, aqui meu opúsculo, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele. E o episódio de hoje é bem bonito, vida e abundância aos animais, a todos, né? Quem não quer vida em abundância? Então, eu vou fazer a descrição de imagem para aqueles que fazem uso do recurso. Nós estamos em 4 na tela. Acima, à sua esquerda, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, na altura dos ombros, eu estou vestindo uma camiseta azul clara, e atrás de mim tem uma parede lilás. À sua direita, acima, Ju, ela é uma jovem de pele branca, cabelos castanhos longos, ela está usando cabelo de lado, está com a camisa preta, e atrás dela do MOV, a camisa do MOV, e atrás dela tem algumas estantes com livros. Abaixo, à sua esquerda, Geraldo Campetti, ele é um homem de pele clara também, ele tem os cabelos um pouco grisalhos, curtos, usa barba e bigode, óculos com armação discreta, está com a camisa branca, e atrás dele ele disse que está tendo uma baguncinha, porque a casa está em reforma, mas a gente consegue ver a parede branca e uma janela. E aqui à sua direita, abaixo, nossa querida Kessia, que está pela primeira vez com a gente, ela é uma jovem morena, clara, tem os cabelos longos, também castanhos, está usando também do lado contrário, curiosamente, de Ju, deve ser para equilibrar, e ela está com uma camiseta branca, e atrás dela também tem uma parede com alguns livros. Também uma camiseta do MOV, né, Kessia? Tá certo. Bom, gente, vamos começar hoje. Hoje nós temos a turma do MOV, como eles gostam de falar, né? Sendo representada aqui pela Ju e pela Kessia, e o convidado especial, mas muito especial, porque ele, além de participar, ele vai cantar para a gente, vai fazer a prece musicada. Então, é especial 2 vezes, né, Geraldo? Fica à vontade, viu? Bondade sua, Cris. É uma satisfação estar aqui. E a gente vai trazer uma música que... Olha, acho que todo mundo gosta dessa música. Nunca ouvi falar alguém dizer assim, não gosto. É a Oração de São Francisco. É uma letra muito significativa, uma melodia bonita. Então, eu vou pegar o violão aqui para a gente cantar, ok? A prece musicada. Senhor, fazei instrumento de vossa paz, onde houver que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união.
Onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que lindo! Obrigada por isso. Já estou até mais calminha, desacelerei, estamos mais harmonizados, né? Kátia, bom dia. Olha, o Leandro e a Flávia, Leandro Monteiro, que ele cantou aqui no primeiro dia, lembra, Ju? Do MOVE, do programa, ele está aqui, dizendo que a melhor forma de começar é com a oração de São Francisco. E Flávia também chegou bem cedinho, é o reforço, gente. Muito obrigada. Olha, e eu vou deixar... Vocês estão me escutando? Não? Eu vou deixar para o... Eu sempre apresento o opúsculo, né? Mas hoje o Geraldo está aqui, ele participou de toda a produção, de toda a elaboração dessa parceria, né, do MOVE com a FEB, então eu vou deixar para ele mesmo falar um pouquinho, Geraldo, pode falar do opúsculo e como as pessoas podem adquirir? Que sempre tem essa pergunta. Posso falar, sim. Obrigado pela oportunidade. O opúsculo é este lindo opúsculo, né, um folheto, desde a primeira capa, né, com a imagem de um cachorrinho. Está um pouco tristinho, né, Kessia e Juliana, assim, porque parece que está meio, né, meio preso ali. E na quarta capa a gente tem um boizinho aqui, né, as vaquinhas, também para a questão da gente se referir à defesa da vida animal em todos os sentidos, que a gente às vezes, o cachorrinho, o gatinho a gente cuida, mas o boizinho a gente come, né? Então, tem essas questões todas que, por sugestão desta equipe especializada do MOVE, a gente trouxe essa imagem, e curiosamente era uma imagem, Cris, que o nosso querido Rafa ia utilizar para uma aula no curso de especialização. Foi a mesma imagem que ele tinha escolhido quando ele viu a imagem que a gente também selecionou aqui por sugestão, né, de colocar um outro tipo de animal, além do gato, né, e do cachorro. Bom, esse trabalho foi feito todo pela equipe do MOVE, um pessoal jovem, especializado, estudioso, e apresentou para nós a proposta. Como boa parte das fontes já eram da FEB,
de livros da FEB, né, de artigos, enfim, e de outras editoras. Nós, então, aceitamos a proposta, levamos para o conselho diretor da FEB, que também, né, junto com outros integrantes, é o conselho editorial, e imediatamente a ideia foi aprovada. E foi assim, a partir dessa aprovação, em torno de uns 6 meses a 8 meses para tudo ficar pronto e publicado. Veja, um folheto, que ele sai aqui com as suas, né? Tem quantas páginas? Tem 58 páginas, 57 numeradas, 60 o total. Veja, mas é todo um trabalho cuidadoso, nós consultamos as editoras, Ju e Kessia, né? Para pedir os direitos de licença, de uso dos trechos que são de outras editoras. E saiu essa publicação com algumas das referências que o MOVE tem catalogado, em um catálogo que já tem são mais de 200, né, referências. Aqui foram selecionadas mais ou menos um quarto, né, dessas referências e publicadas nesse opúsculo, nesse folheto, que tem a divisão em 3 partes, né, o pessoal já anunciou aí, né, Cris, sobre o conteúdo, que é muito interessante, porque tem aqui referência ao próprio planeta, que é muito, né, primeiro pela vida animal, que é o tema principal, mas trata-se também do próprio habitat que nós vivemos, né, o nosso ecossistema, a Terra, e a terceira parte vem trazer a questão da alimentação natural, né, então se coloca pelo vegetarianismo. Tudo isso, gente, em fontes espíritas, livros e textos confiáveis, da Lavra de Emmanuel, de André Luiz, de Leon Denis, de Joana de Ângeles, né? Uma infinidade aí de autores, todos eles respeitáveis pela psicografia de Chico, de Divaldo, né? Todos assim, um trabalho seríssimo que é colocado aqui para o nosso conhecimento. Esse material, Cris, ele está disponível tanto no site do MOVE quanto no portal da FEB, para quem quiser acessar, está lá o PDF gratuitamente. A distribuição do livreto impresso também é gratuita. Isso, né, a gente não tem, assim, há um custo para produzir, evidentemente, mas a distribuição é gratuita. O MOVE aí com essas meninadas ajuda a patrocinar, a FEB também ajuda. Agora nós estamos fazendo uma tiragem de 6 mil exemplares, porque a gente já fez 3, acabou, fizemos 3, acabou, agora estamos fazendo 6. Aliás, já está pronto, a gráfica está entregando na próxima semana, porque esgotou o material, a saída é tanta, o interesse é tanto, e o pessoal pedindo do Brasil e do exterior, inclusive. E como é que a gente faz essa distribuição? A pessoa pode pedir, né, e vai receber no seu endereço, pode pedir a quantidade de exemplares, né, claro, dentro de uma... não vai pedir exagerado, tem que pedir para fazer a distribuição, né, nas casas espíritas das pessoas. E também na aquisição de qualquer livro, né, no site da editora da FEB, né, como está sendo divulgado aí abaixo, a pessoa vai receber no pacote, né, em que vai ser feita a sua embalagem, vai receber no seu endereço um exemplar, 2, 3, a depender aí, não é? Às vezes a pessoa pede mais exemplares, a gente manda também, tá certo? Então, a partir da próxima semana, a gente já vai ter aí, vamos colocar, né, que vocês já vão fazendo seus pedidos, já vão receber nos pacotes novamente esses exemplares aí que o pessoal, cadê meu folheto, cadê meu opúsculo, né? Não veio dessa vez, e o pessoal cobra, porque estava esgotando e a gente começou a mandar para quem a gente não tinha mandado ainda, mas a pessoa compra mais de uma vez e quer receber também, tá certo, né? Cada vez que adquirir, vai receber, e se não adquirir, eu estou precisando do folheto, eu quero. Faça o pedido da quantidade, nós vamos mandar. O único custo para a pessoa, se tiver condições de pagar, é o frete, tá certo? No caso de pedir apenas o exemplar, porque quando ela compra, ela já paga o frete. Mas se não tiver condições de pagar, pode falar, a gente manda pela FEB para a pessoa receber, né, aí gratuitamente, tá certo? A gente assume esses custos, claro, dentro das nossas possibilidades, tá bom? Então, material valiosíssimo, tá? Que pode ser os primórdios aí, não é, Ju, Kessia, de um livro, tá? Anuncio em primeira mão aqui. É bem capaz aí a gente publicar um livro, porque a Federação Espírita Brasileira já tem 2 livros sobre o, né, digamos assim, essa temática, sobre o espiritismo e ecologia, sobre o desenvolvimento sustentável, né? Dos nossos amigos André Trigueiro e Carlos Villarraga. E agora, em parceria com o MOVE, esses meninos todos intelectuais, a gente deve, né? Estou falando em primeira mão, porque tudo tem que ser feito, tem que ser elaborado e tudo, mas a gente já anuncia o desafio, né? O ano que vem aí, né, a gente já vai ter uma publicação alentada sobre essa temática tão necessária. Obrigada, Geraldo. Eles dão conta demais, viu?
Olha, para você ter uma ideia, eu nem estou lendo mais o currículo deles, porque senão vai ocupar muito tempo da live. Aí eu estou deixando, apresentando, quem tiver interesse vai lá no site deles e fica sabendo, tá bom? Geraldo todo mundo conhece, é o vice-presidente da FEB, né? Então vamos lá, vamos estudar, né? Já está na hora. Vamos começar. E bom dia, Ângela Tanaka. Olha, eu vou ler. A gente está na página 15, quem tiver com o opúsculo. O meu eu ganhei também. Eu faço os pedidos de livros, aí eu ganho, já tenho 3. Página 15, uma mensagem de Emmanuel, do Consolador. Certo? Questão 62, gente. Fala assim, ó. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Aí os amigos espirituais respondem: à medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendereis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco. E quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Continuando, lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos e, no íntimo, a vez de ponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis dos homens daninhos e ferozes. O caluniador não envenena mais que o que foi o que da serpente, do que a serpente. O armamentista, o político ambicioso, que monta com frieza a maquinaria da guerra incompreensível, não são mais impiedosos que o leão selvagem. Ponderemos essas verdades e reconheceremos que o homem espiritual do futuro, com a luz do Evangelho na inteligência e no coração, terá modificado seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros do plano inferior na vida terrestre. Essa questão é meio longuinha, desculpa a leitura, mas vamos lá, as meninas vão aí esmiuçando para a gente. Ju? De fato, ele vai no cerne de questões muito atuais nossas, que a gente vivencia e que a gente tem que analisar, né? Então, vai tratar aí, a gente pode enveredar por vários assuntos, apesar que a gente não vai ter tempo, mas a gente pode enveredar por direito animal, por ética animal, e mais algumas considerações sobre egoísmo e as nossas necessidades, né? Que, enquanto seres humanos, muitas vezes se apresentam de forma artificial, como nos diz o Livro dos Espíritos, né? O que eu acho que é interessante é que ele traz para a gente a citação lá dos mandamentos, né? Vai se referir justamente ao 6º mandamento, que está lá no Êxodo, capítulo 20, também referenciado no Deuteronômio. Mas, enfim, quando a gente coloca isso, é interessante, porque nós sempre achamos que a questão do não matarás estivesse restrito à questão de humanidade. E o Livro dos Espíritos e também o Consolador aí vão nos trazer referências diferentes desse pensamento, né? Emmanuel é bastante claro, está estendido, sim, a questão dos nossos irmãos animais. E não é só os animais domesticados que a gente usa para abate, como aquele que Geraldo referiu aí na quarta capa do nosso livreto, né, do nosso opúsculo. Também os animais selvagens, que acabam morrendo prematuramente em razão, né, de um certo divertimento na caça, né? Hoje a gente não aprecia mais a questão do carrasco. O carrasco, acho que essa questão que Emmanuel colocou, né, existe já um certo contraponto da sociedade com relação ao carrasco. É uma figura que caiu em desuso, digamos assim, na maior parte da humanidade. A gente ainda tem países e povos que ainda adotam leis marciais muito abruptas, muito severas, né? Mas a gente também tem já um questionamento em torno disso, que é como Emmanuel nos disse. Mas a questão animal não é tomada da mesma forma, né? A gente pensa sempre em eliminar eles como se eles fossem um desconforto, algo que estivesse prejudicando, ou simplesmente por divertimento. E eu acho que é aí que entra a questão do especismo, porque o especismo, quando a gente se refere a ele, é simplesmente um preconceito, né? É uma discriminação que a gente faz com relação a um outro ser que não é da nossa espécie. A gente julga ele inferior, como se nós tivéssemos domínio sobre ele, domínio sobre a vida e a morte desse ser.
Não é assim, né? Trazendo para o campo do espiritismo, nós estamos diante de um outro irmão, né? Um irmão em Deus, um ser espiritual como nós somos. E aí as questões da vida e da morte passam a ser questões morais, questões que nós temos que trazer no fundo do nosso coração e indagar, né? O que estamos fazendo diante dessas criaturas de Deus. E eu acho que eu vou trazer aqui muito rapidamente há uma história no livro Pontos e Contos, do Irmão X, em que há uma referência exatamente a isso. Me perdoe se eu antecipei, tá, Kessia, se alguém utilizar justamente esse ponto. Mas, assim, trata-se de uma história chamada A Dissertação Inacabada. E conta-se que Jesus sai de uma pregação muito longa, cansativa, e dá de cara com uns 4 sujeitos muito bem aprumados, e esperando por ele para indagar sobre algumas questões, né, da doutrina, né, que Jesus estava trazendo, da Boa Nova. E se diziam muito sábios, muito inteligentes, né, espelhando aqui no Egito, na Grécia, a gente já estudou, já passou por tudo isso, e teve uma paciência, Jesus, de ouvir cada um deles falando aquilo que falava, né, e, enfim, quando Jesus começou a falar, ele começou a enumerar várias passagens, inclusive do Antigo Testamento, que estavam na lei mosaica, e também questões judaicas naquela época, né, leis presentes naquele povo. Quando ele chega numa parte que ele vai dizer exatamente assim, que reza a lei do passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que não se deve matar em circunstância alguma, e que se faz indispensável a vigilância sobre os nossos impulsos de oprimir os seres inferiores da natureza, porque um dia responderemos à justiça do Criador Supremo pelas vidas que consumimos. Isso é super interessante para nós, né? Por que que isso é interessante? Porque ele está tratando justamente dessas vidas consumidas. E o Livro dos Espíritos é muito, muito objetivo na questão 729. Geraldo está ilustrando aí, viu, Ju? Eu vi. Você está falando e ele está, ó. Está ilustrando, né? Olha aí o amor. Na questão 729, o Livro dos Espíritos vai falar que a gente antecipa, a gente destrói antecipadamente a vida dessas criaturas, que têm direito à existência, que têm direito à reprodução, que têm direito a viver abundantemente, é o tema do nosso encontro hoje. Vou parar por aqui para dar oportunidade para os demais. A gente pode dizer que antecipa, termina a da gente também, retardando a nossa evolução, né? Uma vez que nós, mesmo sem sermos ainda espíritos, já estagiamos, né? É isso, Geraldo? Ou eu estou incorreta nesse pensamento? É toda a questão, né, da evolução anímica. Nós estagiamos, né, na condição de princípio espiritual, desde os primórdios, né, milhões e milhões de anos, até chegarmos à condição animal, com a individualização, né, do próprio princípio espiritual, e aquele chamado elo perdido, né, de Darwin, que a gente não tem a conexão dessa transição do animal irracional para o animal racional, ou seja, né, do animal para o hominal, aqui na Terra, porque essa transição também que levou milhões e milhões de anos foi realizada na espiritualidade, nos laboratórios da espiritualidade. E é o grande respeito que a gente precisa ter, porque se são irmãos nossos menores, né, como a Ju estava falando, claro, numa escala evolutiva, se nós, humanos, nos consideramos superiores e na evolução, de fato, somos, precisamos demonstrar isso. Porque a gente tem muitas vezes, não é, Kessia, na demonstração de um comportamento do animal, no seu instinto, né, cumprindo o automatismo da lei, a demonstração de um amor muito maior do que a gente mesmo, né, demonstra. Então, só para dar uma palhinha, a Kessia falei com mais propriedade, Cris. Ok. E como o Ju citou aí o Antigo Testamento, gente, tem salmos lindos em defesa da vida animal no Antigo Testamento, belíssimos. É porque a gente não consegue trazer aqui, mas vocês podem pesquisar. E a gente sabe que o Antigo Testamento era uma forma de agir no mundo, né? Conta a história de um povo e a forma dele agir no mundo. Então, tem a Lessível aí. Então, você encontra versos, sim, defendendo a vida animal. É só pesquisar. E Lucas diz, sabe o quê? No Novo Testamento já, que até no Shabat, que não faz nada, nem elevador funciona no Shabat, no sábado, eles deveriam socorrer um animal que estivesse em perigo. Olha que lindo, né? Kessia, é com você.
Bom dia, né, a todos. Como a gente comentou, né, é um texto que realmente ele por si só daria um seminário, né? Porque ele tem diversos vieses aí de comentário. E um deles, pegando o gancho da questão que Ju trouxe sobre a responsabilidade que nós temos frente a esse não matarás, né, frente às vidas animais que consumimos, tem um viés aqui nesse próprio texto de Emmanuel, que ele faz esse questionamento. Então, assim, o caçador que mata por divertimento, ou o carrasco, né, que extermina por obrigação, essa regra também serve para eles ou só para aqueles que exterminam por perversidade, como ele cita, com o assassínio, né, em si. E aí é o que ele estende. Não só o não matarás é extensivo aos animais, como para qualquer intuito. Não justifica se é, por exemplo, matar por diversão, se é por obrigação, se é por crueldade. O não matarás ele é extensivo a qualquer causa. Então, ele não diz, só não pode matar por perversidade, ou só não pode matar para isso ou para aquilo. Então, assim, ele é extensivo a todas as causas. Então, assim, a responsabilidade, assim como Jesus nos traz no Contos e Pontos, ela vem para toda causa, para o matar em si. Né? Então, às vezes, quando a gente fala, trazendo para o nosso dia a dia, né? Que às vezes as pessoas falam assim, olha, eu me alimento de animais, mas não sou eu que mato. Né? Eu pago alguém para fazer isso para mim. Então, as pessoas têm uma impressão que então a responsabilidade não cairia também. E a gente sabe, tem no próprio Livro dos Espíritos, que nessas questões é uma responsabilidade coletiva. Né? Não é responsabilidade só de quem está com o instrumento na mão, é uma responsabilidade coletiva, haja vista que, tipo assim, eu patrocino a indústria que estaria gerando essas mortes. Então, por isso que ele faz ele traz essa questão que não é simplesmente para quem mata por perversidade. E à medida que formos evoluindo espiritualmente, como ele próprio diz, a gente vai enxergar, né, esses animais, esses nossos irmãos inferiores, como tendo esse direito à vida, e ele cita aqui, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Não só a classe dos caçadores, como a alimentação voltada para os despojos dos animais, como a diversão, entre aspas, como às vezes eles são categorizados animais de entretenimento, também não haverá razão de ser, porque enxergaremos eles como os nossos irmãos. Da mesma forma que a Ju falou, por exemplo, que essa ideia do carrasco, hoje já a maioria das sociedades não trazem mais, mas a gente talvez poderia fazer uma analogia. O carrasco é aquele que é pago para fazer matar por outrem. Então, a gente pode fazer essa analogia também com a questão dos matadores e frigoríficos que Emmanuel nos diz que deixarão de existir à medida que formos evoluindo. Justamente porque não somos nós, né, que consumimos esses animais, na maioria das vezes, que colocamos a mão em si para a execução do ato. Mas seria a mesma questão se a gente puder fazer uma associação. Né, que fique bem claro que eu não estou chamando essas pessoas que trabalham de carrasco de jeito nenhum, inclusive elas são vítimas muitas vezes de problemas psicológicos por trabalharem nesses locais, existem documentários, né, que citam esse trecho, mas só fazendo uma analogia que essa responsabilidade ela é coletiva, né, da mesma forma que responderemos, né, se atuarmos diretamente ou se não atuarmos, como diz o próprio texto de Irmão X, trazido por Humberto de Campos, nós responderemos à justiça do Criador frente a essa ação. E só para a gente finalizar o raciocínio, ele fala aqui, quando a gente estiver mais espiritualizado, que essas coisas não mais existirão, nós temos o exemplo de Marte, né, de Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus, a mãe de Chico, que traz que em Marte eles evoluíram muito mais rapidamente do que nós terrestres, porque eles têm horror à destruição, justamente porque eles não precisam destruir, né, para a sua sobrevivência.
Então, eles conseguiram uma evolução mais linear do que a nossa, justamente porque eles não consomem os animais, então eles não respondem por essas vidas consumidas. Então, eles agem de forma com o mandamento não matarás ao pé da letra, né? E só para pegar um gancho aqui do finalzinho do trecho, acredito que talvez Campeche também vai engendrar por essa área, sobre a questão dos animais daninhos, né? Que é o finalzinho do texto. Às vezes a gente fala, tem que matar a cobra, tem que matar o escorpião. Será? Se é não matarás, é para fazer distinção? Ele não fala não matarás uns, matarás outros, né? Então, é importante que a gente realmente não fique colocando vírgulas depois do não matarás. É não matarás. Não importa se é um tipo de animal, se é o ser humano, se é para uma função, se é para outra. Não tem vírgula. É não matarás. Obrigada, Kessia. Eu quero só fazer uma leitura aqui do comentário de Toca dos Lobos, de BH, ele está se identificando assim. Vale a pena conhecer, que ele está fazendo uma sugestão. O excelente livro Despertar da Compaixão, do padre Paulo César, onde várias passagens do Antigo Testamento sobre os animais são trazidas e analisadas com muita propriedade. Olha aí, uma dica, aí você já consegue as mensagens todas compiladas. Rafael Ludolfi chegou, bom dia. Entra aí, Rafa. Entra, amor, vem para cá que o link está aí no grupo. É só aparecer, viu? Geraldo. Então, que você colocou, né, é tão interessante porque existe o habitat natural dos animais. Nós, seres humanos, é quem interferimos no habitat deles. E aí começa a haver todo esse desequilíbrio, porque matar um animal porque ele está nos atacando, de repente aparece uma cobra na nossa casa, né, um escorpião, isso tudo acaba sendo resultado da nossa própria atuação desequilibrada diante do meio ambiente. Se nós tivéssemos realmente uma atuação consciente, educada, não é? Cada um teria o seu espaço, como a própria natureza nos exemplifica o tempo todo. Vive em harmonia, vive em equilíbrio. A atuação humana com a sua inteligência é empregada ainda para o mal, infelizmente, desmedida, desregrada, acaba provocando estas situações. Eu estou estudando aqui uma mensagem desse belíssimo livro que a Bezerra de Menezes ontem hoje, que traz aqui a compilação de várias mensagens de Bezerra de Menezes, que foi humanista, é humanista, abolicionista, médico, né, de homens e de almas. Ele nos traz aqui, em dado momento, uma mensagem de 2004 sobre os construtores do amanhã, que é do Conselho Federativo Nacional. Só rapidamente, a mensagem é de 2008. Aí, em dado momento, que eu achei tão interessante, que ele diz assim: não se pode edificar num planeta de provas e expiações, transitando para o grau de regeneração, senão com a presença do sofrimento. Aí eu falei, nossa, Bezerra de Menezes está justificando a existência do sofrimento na Terra, que foi cristalizado pela nossa intemperança. Aí ele explica, esse sofrimento foi cristalizado pela nossa intemperança. Intemperança é a falta de temperança, de tempero, que dá o equilíbrio. A nossa ação desmedida é que gera o sofrimento, resultante do nosso processo evolutivo no passado, quando ainda nas vascas da ignorância do ontem. Então, vale dizer o quê? Que nós estamos hoje atravessando uma série de situações decorrentes das nossas escolhas infelizes. Não é? Como Kessia citou, Maria João de Deus em Cartas de uma Morta, na psicografia do Chico, não é? Sobre Marte, que ela fala também que Marte nunca passou pelo processo, Kessia, da guerra. Nunca houve guerra, aquele povo evoluiu sem guerra. Nós criamos a guerra como uma necessidade, a guerra nunca foi necessária, assim como a matança jamais foi necessária, nunca precisou se matar. E a gente verifica, o sofrimento existe, porque o mal ainda impera na Terra. Por quê? Porque nós o criamos, não é da obra divina. Então, o erro, o mal, não estão no processo evolutivo. Deus se utiliza do nosso equívoco, do nosso mal ainda temporário, para a gente acertar e seguir o caminho do bem. Eu só queria trazer rapidamente essa questão 62, ela é muito completa e complexa.
porque a pergunta já é, assim, de uma profundidade impressionante, porque está pegando aqui, né, Ju, pelo que entendi, o grau de responsabilidade, ele vai de um extremo a outro, para dizer que todos nós somos responsáveis, somos corresponsáveis, direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, agindo, né, de uma maneira ali mais presente ou um pouco mais distante, nós todos somos corresponsáveis com relação à vida e à preservação da vida de todos os seres da natureza. Não é só o nosso próximo semelhante, ser humano, mas é todo ser vivo, e inclusive também o ambiente mineral, o reino mineral que nós precisamos preservar como uma fonte de riqueza maravilhosa que nos ajuda, inclusive, na nossa sobrevivência. E na resposta, Emmanuel faz uma gradação, né, meninas? Emmanuel vai colocando aqui de tão interessante que ele já diz que qualquer matança aqui, matadores e tudo, já está contrariando, né, um dos mandamentos, que é não matarás. Taxativamente está contrariando. Agora ele vai dizer no grau dos vossos conhecimentos. Olha o humanista, sociólogo, psicólogo Emmanuel falando para nós. Dos conhecimentos que a gente tem atualmente no nosso grau, a gente entende que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Eles que matam por perversidade estão contra. Quando avançardes mais no caminho, olha, quando a gente der mais espaços no caminho, né, aperfeiçoando o nosso aparelho social, ele fala do sistema social, é necessário ter essa consciência social, gente, a consciência ecológica faz parte desse processo que é o nosso ambiente, né? Não tolerareis o carrasco. Eu entendo aqui, Kessia e Ju, né, e Cris, carrasco, no sentido também amplo, porque o livro O Consolador, sabe quando foi publicado, gente? É de 1940. 1940, nós estávamos em plena Segunda Guerra Mundial, que começou em 39. E Emmanuel já falando, então havia, de fato, muitos carrascos, inclusive de seres humanos, né? E passou, né, aquela questão toda do Holocausto, enfim, né? E a gente vai ver aqui, ele coloca, não vamos tolerar o carrasco, e quando estiveres mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. São 3 gradações que ele coloca aqui. Quando a gente estiver mais espiritualizado, e é preciso que a gente esteja mais espiritualizado, meus amigos, ontem, nós já estamos atrasados nesse processo da espiritualização. Não dá para esperar a próxima encarnação, não é? E a Cacilda está perguntando aqui das baratas, pernilongos e formigas. Ai, meu Deus do céu. Ontem apareceu um pernilongo aqui, de repente eu fui ver, o bichinho estava morto sozinho aqui. Ele mesmo deu despedida aqui e tudo. Eu só recolhi o corpinho dele. Mas a gente tem que ter bom senso, né? Se puder jogar o bichinho para lá, joga e tudo, né? Se afasta, fica no ambiente dele. Mas se você vai ser picado e tudo, aquela coisa, né, com transmissão de doença, você tem que ter os meios naturais de defesa, sem excesso, sem abuso. É um controle. Mas isso tudo é gerado, gente, por consequência, inconsequência nossa. A responsabilidade é nossa. Se a gente tivesse no ambiente todo preservado, todo bonitinho, tudo devidamente regulado, não aconteceria isso. Essas pragas, por exemplo, essas invasões. Nós estamos tendo um surto de dengue, né? Decorrente do quê? Quer dizer que são, né, os pernilongos que na sua, né, característica que vem aí com um programa, né, porque Deus estabeleceu isso na lei de causa e efeito. Não é essa história, não. Né? Isso, na verdade, é fruto das nossas ações equivocadas. Então, nós vamos evoluindo, precisamos evoluir quanto antes, viu, Cris, Ju, né, Kessia, para a gente poder fazer o que já deveríamos ter feito. E agora, na transição, não tem como deixar de fazer, porque não é um convite, é uma convocação. Isso, evoluir moralmente, né? Estamos aí no processo. Adoro essa gradação que ele faz realmente, né? É a partir do momento que vamos nos espiritualizando, né? Vamos fazer o seguinte, vamos atender a sugestão aí de Geraldo. Ju, você lê a próxima questão de Emmanuel, que está no A Caminho da Luz, e aí Kessia comenta. Só fazendo um acréscimo aí necessário, tanto as baratas quanto as formigas, elas têm uma função na natureza, e essa é uma função de desintegração, digamos assim, de decomposição de todos os elementos que ficam na natureza. Então, existe uma função social, digamos assim, mas é uma função natural desses seres, né? Elas participam da sociedade da natureza com uma função, tudo trabalha, né? Os próprios mosquitos também servem à alimentação de alguns animais, tem função.
Tudo tem utilidade, mas a gente precisa se ater sempre à questão 734 do Livro dos Espíritos, né, que a questão é de segurança, como disse Geraldo, né, e questão é de necessidade mesmo, se a gente tem necessidade de alimentação, necessidade de segurança, os espíritos são muito claros, muito, muito, muito profundos e assertivos nessas coisas, né, temos que tomar cuidado com a saúde, então aí não tem jeito, o mosquito da dengue vai ter que ser eliminado, né, mas a gente precisa observar também as nossas ações que levaram aos desequilíbrios. É uma outra questão que fica para uma próxima reflexão. Vamos lá, Caminho da Luz. Emmanuel vai dizer o seguinte. Só um adendo aqui. No final da resposta, o Espírito da Verdade diz que o abuso jamais constitui um direito. Exatamente. É importante dizer isso. É importante, tá certo, Geraldo. É uma coisa que a gente confunde, né? A gente confunde necessidade com as nossas paixões, os nossos vícios, e acabamos chegando ao abuso, que é justamente o problema de toda a nossa civilização. Em A Caminho da Luz, no capítulo 3, as raças adâmicas, sobre sistema de capela, Emmanuel vai nos dizer assim: quase todos os mundos que lhes são dependentes, ou seja, do sistema de capela, já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade, e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Kessia, vai lá. Essa referência nos traz uma informação que é muito clara. A ideia de ainda alimentar-se das vísceras dos nossos irmãos animais denota a nossa inferioridade. Então, isso é muito claro ainda, né, nesse sistema, e ele fala assim, que o atraso moral da Terra, né, onde o homem se reconforta com as vísceras de seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência. E a gente consegue fazer um link com Cartas e Crônicas de Irmão X também, né, que fala que o lombo de porco, o bife de vitela, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, tamoios e caiapós, que se devoravam uns aos outros. Então, ambos, Emmanuel, como Humberto Campos e Irmão X, fazem referência aos nossos hábitos ainda de consumir os nossos irmãos inferiores, como se nós ainda estivéssemos apegados a uma era pré-histórica, quando ainda estávamos no mundo primitivo. Nós já estamos no mundo de provas e expiações, né? Nesse ponto de transição planetária para um mundo regenerado, onde é muito provável, como pelas literaturas espíritas de Cartas de uma Morta, do próprio Emmanuel, Humberto de Campos, de Revista Espírita, que no mundo regenerado, esse tipo de alimentação ou não existirá, ou será em sua minoria. Será o contrário. Nós, veganos, vegetarianos, defensores de animais, não seremos a minoria, seremos a maioria. Então, denota essa questão. Ambos fazem essa associação, porque justamente à medida que esse nosso senso moral vai se refinando, vai se adiantando, a gente vai realmente entendendo que esses irmãos inferiores, no sentido de estar numa escala anterior da jornada evolutiva do ser espiritual, não porque é menos do que nós, só porque estão um passinho atrás nesse caminho, eles já estarão na nossa condição, né, de humanidade. Então, esse entendimento faz com que tenhamos esse horror à destruição, né? Então, as duas referências fazem essa linkagem, né? Então, é importante que a gente entenda também que para esse momento de transição planetária, para a construção desse mundo regenerado, nós precisaremos incluir os nossos irmãos nas nossas condições, nas nossas decisões morais. Obrigada, Kessia. Meninos, vocês querem completar algo? Ju e Geraldo? Eu acho que é importante a gente pensar também que a literatura espírita está cheia de exemplos de outros planetas, né? Estamos aí tratando especificamente do sistema de capela,
Mas, assim, dentro do nosso próprio sistema, há outros planetas que também tiveram seu avanço, assim como Marte, né? Dentro da literatura espírita, a Revista Espírita, estou falando, né, de 1858, entre outras, elas vão mencionar o fato de planetas como Vênus, Júpiter, Saturno, terem evoluído também, poupando, preservando, respeitando a vida dos nossos irmãos mais jovens, né? Então, a gente tem que ter dentro de nossos corações que essa é um requisito básico do progresso, né? E a gente associa muitas vezes progresso com destruição nas nossas vidas. E não é assim, a destruição é uma lei natural, uma lei da natureza. Qualquer abuso de nossa parte já não é destruição, é comprometimento que nós fazemos com as leis divinas. Então, a atenção que temos que ter para essas situações e nos espelharmos nesses irmãos de outros planetas é muito importante, né? Nós estamos realmente partindo para um planeta de regeneração, o que não significa que o planeta vai estar pronto quando ele adentrar essa nova faixa de vibrações. Nós vamos precisar trabalhar muito para nós mesmos nos regenerarmos a partir da nossa conta, da nossa administração mal feita, não só desse planeta que nós estamos habitando, como também dos nossos sentimentos, das nossas ações. E aí, quando a conta pega, né, a gente tem que pagar. Vamos pensar, eu acho que Jesus teve um trabalho de 4 bilhões e 500 milhões de anos para criar um planeta que é maravilhoso como esse, para inquilinos como nós, né, chegarmos e nos últimos 250 anos, principalmente, causarmos a destruição que a gente está vendo aqui, com graves consequências, que a ciência não nos cansa de alertar, né, cientistas renomados, com estudos sérios, nos trazendo essas verdades, e a gente não pode fazer assim, né, tampar o sol com a peneira, não tem mais como, porque estamos vivenciando isso no dia a dia. E a questão das dores dos nossos irmãos animais é claro para nós temos acesso a imagens, nós temos acesso a depoimentos, muitas histórias nos chegam todos os dias, então como nós ainda estamos negando que o abuso que realizamos tem trazido tamanho sofrimento? É meio complicado, né? A Emmanuel aqui, né, Cris, Ju, Kesser, ele não alivia, não. Esses assuntos que são, assim, realmente graves, né, ele dá um tapinha, assim, no bom sentido e diz, meu amigo, vamos despertar a consciência, vamos começar a enxergar realmente, ter olhos de ver, porque ele fala aqui, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. A gente se acomoda na nossa zona de conforto e não fazemos nada para melhorar. Então é preciso agir. Já tem muita gente pensando no bem, cientistas, né, filósofos, educadores, o pessoal da área do meio ambiente, pessoas esforçadas que estão aí buscando. As crianças que já vêm agora com esses espíritos já renovados na busca de uma melhoria, os próprios corpos, né, somáticos, os organismos já não vêm mais para aquela alimentação, inclusive, né, animal, o próprio consumo, né, do leite, si, dos derivados, já começa a causar reação no próprio veículo somático, já não estou falando do organismo físico. Por quê? Porque nós estamos avançando, estamos melhorando. À medida que a gente evolui espiritualmente, evidentemente os nossos corpos também, os nossos instrumentos, esse sistema maravilhoso que é o nosso veículo físico, também vai evoluindo. E a gente não vai como, né, que coloca, parece que a gente está lá naquela remanescência da barbárie, né, Kessia, que você estava se referindo aqui. Qual é a diferença que a gente faz, né, da época lá que uns devoravam os outros, né, os tamoios, aquela coisa toda numa questão, né, nossa senhora, tão bruta ainda, mas de repente era a situação que se encontrava. Hoje nós fazemos isso com os animais, né? Nós precisamos superar essa etapa, gente. Já, eu diria assim, está na hora, porque senão essa hora passa. Já era para ter sido feito, não fizemos, então a hora é essa, a hora é agora. Vamos aproveitar, vamos dar espaço. É difícil, pode ser assim, eu falo, né, comigo, na experiência pessoal que eu tive, eu nunca apreciei muito, né, mamãe e minha irmã sempre falavam assim, né, mamãe, eu fiquei 2 anos, quando criança, sem comer carne, eu não, nem me lembrava disso, nem sabia, elas que me falavam. E depois eu sempre comia assim um pouco e tudo, aí quando foi chegando, de repente, qual é a falta que eu sinto? Nenhuma. Eu não sinto falta nenhuma. E para mim, sabe, ou para eu fazer isso, sabe qual é o esforço, sinceramente? Nenhum.
Não é nenhum. Então, porque a gente, nossa, mas para eu deixar isso, às vezes eu tenho uma dependência, né? Tem uma questão de vício e tudo mais, mas é uma questão de esforço que a gente vai fazendo gradativamente, não é, Ju, né, Cris? E a gente vai se esforçando, não cabe condenar, não cabe julgar, mas também não cabe ao espírita, com todo respeito, ficar fazendo propagandas, veiculações em seus instrumentos, né, de divulgações aí, nos seus canais, de churrasco, de carne, vamos ter um pouco de bom senso, com todo respeito, né? A gente não ofende a ninguém, nem devemos, a oração de São Francisco nos ensina essa fraternidade, mas a gente também tem corresponsabilidade. Então, a gente tem que dar o exemplo no esforço, quando precisamos fazer algum esforço. Né? No meu caso, eu digo para vocês que é uma coisa que tem sido bem natural, bem espontânea, então não posso nem ser tomado como exemplo de que está fazendo um grande esforço, não. É tudo muito espontâneo. É como vai ser lá para frente. Talvez eu tenha sido poupado assim, né? Até para dar um alívio. Agora, vamos buscar, né? Vencer esse orgulho, esse egoísmo, que a gente tem muito, e eu especialmente em sobra, para a gente poder evoluir, né? E nos abraçarmos e nos ajudarmos para a gente vencer essa travessia tão desafiadora. Isso, Geraldo. Aí a gente tem que lembrar o seguinte, às vezes é um assunto que dói, que atinge alguns interesses, mas assim como em algum momento foi importante a gente falar do câncer, da AIDS, de temas que às vezes são polêmicos, né, que incomodam a gente, porque exige, por conta da nossa consciência, uma mudança de hábito, mas é preciso a gente começar a falar, e a gente está falando aqui com todo o amor, né, que todos têm aqui, que eu conheço todos, com muito respeito. E aí eu quero trazer uma indicação também de Rosângela. Ela está falando assim, ó, bom dia, Ramatiz coloca em seu livro Fisiologia da Alma, que a alma e a enfermidade são produto da demonização do indivíduo para com as leis espirituais. Então fica a dica aí. Deixa eu colocar a Kessia aqui de novo. Gente, nós teremos... Bem-vinda de novo. Bem-vinda mais do que todos você, nesse caso. Gente, olha só, nós tínhamos ainda uma questão, mas não vamos tratar de maneira rápida. A gente não tem pressa. E eu vi que tem perguntas justamente sobre isso, sobre alergias, sobre produtos, né? Sobre essa questão que Leon Denis traz, gente, que está na página 17, que a gente vai falar sobre ela na próxima semana. E aí a gente conversa com calma. É melhor, concordam? Hoje a gente tem que encerrar um pouquinho antes, por conta de compromissos. Então, eu vou pedir que vocês já façam suas considerações finais. Vamos começar por Geraldo, né? Que ele estava sempre por último na filinha. Mas eu fico por último com a maior honra, porque primeiro, né, a gente tem que exercitar o cavalheirismo. E segundo, que é uma honra ouvir vocês, né, meninas aí tão inteligentes, e não só na inteligência, mas no sentimento. Toda vez que eu vou falar com um de vocês assim, eu tenho todo um cuidado, porque eu sinto vocês já de fato nessa transição, de fato, do mundo de regeneração. Vocês já estão com um passo na regeneração. No meu caso, eu estou ainda lá nos primeiros, lá para trás, enfim. Mas é muito bom a gente poder sentir isso, porque nós estamos juntos, né? A gente vai exercitando, vai, Dedanina, no esforço mesmo, cada um dentro das suas condições, das suas possibilidades. O mais importante é que a gente procure fazer sempre o melhor ao nosso alcance. Ontem estava vendo uma mensagem do Bezerra de Menezes também, né, sobre tão a importância da gente estar trabalhando essa questão da nossa melhoria. E o que é estar melhor? É fazer no limite da nossa possibilidade, gente. É isso, não é? Se a gente faz o que está dentro das nossas condições no limite, nós já estamos nos esforçando. Não precisa ser além. Não precisa nem abusar nesse sentido da nossa capacidade, da nossa condição. Vamos fazer o que é possível. E passo a passo a gente vai melhorando, mesmo porque não dá para adiar. O momento é esse, o momento da transição chegou e nós vamos estar em trânsito também na nossa intimidade. Como a Ju falou, é preciso implantar essa fraternidade, esse bem, esse mundo de regeneração dentro de nós. O presidente da FEB, né, Jorge Godin, diz assim, que é um humanista, né, uma pessoa, um homem de bem, ele diz assim, se a gente quer ir para a regeneração, não dá para continuar plantando semente de provas e expiações, não. É preciso começar a plantar sementes da regeneração. E tem a ver tudo, né? A vida animal, a valorização desses nossos irmãozinhos queridos, que a gente deve amar mesmo de coração, para que a gente viva nessa fraternidade e siga em frente no processo evolutivo, sob as bênçãos de Deus, nosso Pai, na instrumentalização de Francisco de Assis, que foi esse grande exemplo para nós.
E Jesus, não é? O grande ecólogo da humanidade. Verdade, ecólogo, terapeuta, é tudo, né? É tudo para a gente, nosso sol. Flávia está dizendo, passou tão rápido. É verdade, Flávia, mas a gente está aqui juntinho semana que vem de novo. Kessia. Então, né, de volta. É um prazer, né? Foi um prazer estar aqui com essas almas queridas. E justamente a gente que fala, nós somos os primeiros que ouvimos. Então, quando a gente está aqui nessa posição de falar, a gente vai se alimentando dessa fala também, a gente está estudando junto, nessa busca de crescimento em coletivo, né? Porque não basta um crescer para evoluir essa transição planetária, né? Então, estamos juntos nessa busca de crescimento coletivo enquanto espécie, né? E para isso a gente realmente precisa ampliar esse nosso círculo de amor, né? Desse amar a seu próximo, né? Dessa extensão do nosso próximo a tudo que existe. Que Deus como Criador, Jesus como governador planetário, né? Eles amam a tudo que existe. E se é para sermos imagem e semelhança de Deus, se nós podemos fazer o que Jesus disse que nós poderíamos fazer como Ele e muito mais, nós precisaríamos também estar com essa sintonia, amar tudo que existe. E é essa nossa missão, assim, né, em estarmos juntos aqui num propósito justamente baseado nesse amor a tudo que existe. Então, um prazer estar com vocês e domingo que vem a gente continua o nosso estudo. Isso, e a gente vai responder sim. Teve alguém que diz assim, eu queria que respondesse no próximo programa, eu vou anotar, viu? Pode ficar tranquilo que a gente começa com as perguntas. Juju? A gente sempre agradece, né? Esse é um espaço maravilhoso que a gente pode dialogar sobre temas queridos e espíritos amados do nosso coração, que vem acompanhando a nossa existência, e estar com amigos, né? Não só aqui na nossa tela, como os amigos que nos assistem de casa, e partilhando desse momento único. Vamos nos lembrar que nós estamos a caminho de um mundo de regeneração. Todos os nossos esforços e privações em favor do bem de todos são importantes, né? A gente pode, sim, nos deixar levar por certas situações que acometem ainda a humanidade. Faz parte de quem nós somos neste momento. Mas o nosso esforço continuado de transformação é super importante. E o Livro dos Espíritos também nos é claro que às vezes a gente pode fazer as modificações que a gente deseja com pouco esforço. O que a gente precisa é acionar a nossa vontade. Então, vamos acionar a vontade do bem. Vamos acionar essa vontade que vai girar a chave, vai nos colocar dentro dessa regeneração que a gente sonha tanto em participar. A gente já chegou nesse planeta a convite de Jesus, pela misericórdia do Cristo, num planeta que ele preparou assim com tanto amor. E nós temos destruído muito desse esforço do Mestre. E mesmo assim, mesmo quando ele chora a nossa inadequação às leis divinas, né, a gente pode contar sempre com a presença dele, com o carinho dele, com as vibrações dele. Então, vamos nos mostrar gratos a esse mestre querido e vamos amar profundamente cada ser que ele preparou um corpo, que ele preparou um habitat para que esse ser tivesse oportunidade evolutiva tanto quanto nós. Vamos entrar no mundo de regeneração com esse sentimento profundo de reconhecimento e obediência à lei divina. Então, eu agradeço muito a oportunidade, que a gente fica aí para a próxima. Com certeza vai ter muito o que conversar. Sim, vamos continuar, com certeza. Vamos agradecer, então, todos que participaram aqui, né, que animam a live, trazem os comentários, as boas vibrações. Semana que vem a gente se encontra de novo, como prometemos, começamos pelas perguntas, ninguém vai esquecer. Kessia e Ju, a gente vai se encontrar ainda, né, mais vezes por aqui. Obrigada, Geraldo, querido. Obrigada, viu? Beijo, gratidão a todos. Por estar aqui com a gente. Gente, semana que vem é vampirismo e especismo. Olha que interessante. Vai ser bem legal, né? Vamos ver o que aqui o chefe está dizendo aqui, Rafa. Lindo programa. Vocês fazem parte desta mudança. Gratidão. Beijo, Rafa. Gente, fiquem com Deus. Um beijo grande e até a semana que vem. Até domingo.